Boa noite, queridos amigos e irmãos. Aqui nós estamos mais uma vez iniciando esse vídeo que nós estamos gravando da nossa Igreja Batista Betel, para que as famílias desta igreja possam se reunir nesse momento e louvarmos a Deus. Ainda não estamos podendo nos reunir, mas logo estaremos todos aqui juntos. Enquanto isso, nós utilizamos esse meio para poder rever os irmãos, juntarmos as famílias e louvarmos o nome do nosso Deus. Então eu convido você a assistir todo esse vídeo. Talvez você não faça parte da Igreja Batista Betel, mas eu convido você a assistir esse vídeo do começo até o final. Nós vamos ter aqui cânticos ao nosso Deus, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra de Deus e rogar a Deus bênçãos na sua vida, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso povo. Nós temos vivido ainda dias difíceis, onde essa doença mundial tem tirado muitas vidas, mas a única coisa que podemos fazer é recorrer ao nosso Deus. Estamos ainda distantes uns dos outros, como é o recomendado, mas queremos também rogar ao nosso Deus que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Então eu convido você a, nesse momento, fazer uma oração, pedindo a Deus por esse momento que nós vamos ter aqui agora. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a bênção de sermos Teus servos, de estarmos aqui, Senhor, ainda nesse mundo e, principalmente, que possamos levar a Tua palavra àqueles corações que ainda não Te conhecem, que possamos também, Senhor, levar o conforto àquelas famílias que necessitam e que possamos, ó Pai, principalmente, louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, pela Tua igreja, por cada um desses irmãos que estão agora em seus lares, com suas famílias. Abençoa, Senhor, essas famílias, dá o consolo, dá a sabedoria necessária para cada dia buscar mais a Tua palavra e se alegrar em Ti. Pois é para isso que nós estamos aqui agora, para nos regozijar e nos alegrar no Teu nome. Assim nós choramos, nós Te pedimos, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos iniciar os nossos cânticos. Nós sempre gostamos de fazer os cânticos iniciais com corinhos, hinos do cantor cristão. Então eu vou convidar aqui à frente o irmão Breno, ele vai dirigir 2 hinos do cantor cristão. Você pode seguir também aí da sua casa. Boa noite a todos os irmãos que estão aí em suas casas. É com muita alegria que retorno, após passar alguns dias aí com Covid, mas graças a Deus estou aqui para testemunhar o cuidado de Deus para comigo, com a minha família, e agradecer a todos os irmãos que estiveram em oração conosco. Então nós vamos iniciar cantando o hino de número 314, Estou Seguro. Hino do cantor cristão, número 314, Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou,
descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Peço aos irmãos que possam passar algumas páginas do seu cantor cristão. Agora nós entoaremos o hino de número 323, Castelo Forte. Hino do cantor cristão, 323, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, venceu
vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. Dando continuidade, nós cantamos esses 2 hinos iniciais do cantor cristão, hinos muito bonitos que falam sobre essa segurança e sobre essa certeza que nós temos no nosso Deus e no seu Filho Jesus como único caminho para chegarmos até Ele. Eu gostaria de fazer agora uma leitura no Salmo 42. Gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Salmo 42. Diz assim: assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu refúgio, auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha voz. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Como nós podemos ver nesta palavra, no salmista, ele estava abatido, estava preocupado com as situações que ele estava vivendo. Mas ele colocava em Deus toda a sua esperança. E essa mensagem que eu gostaria de passar para você: coloque em Deus toda a sua esperança. Vamos fazer uma oração agradecendo por essa palavra. Santíssimo Deus, glorioso Pai, nós queremos, Senhor, glorificar e exaltar o Teu santo nome. E te pedimos, ó Pai,
que a nossa esperança se coloque diante de Ti. Te rogamos, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que elas possam também, ó Pai, encontrar em Ti refúgio verdadeiro. Que as suas almas possam descansar nos Teus braços. Assim nós te pedimos, assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar mais 3 corinhos. Vou convidar aqui o irmão Breno para dirigir. Você pode cantar juntamente com ele também. O primeiro corinho que nós iremos entoar será Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas.
incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Ainda em atitude de adoração ao nosso Deus, vamos agora entoar a consagração. Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A
Amém. Para encerrar essa parte de louvor e adoração, nós vamos agora entoar Há Caminhos. Há caminhos que aos homens parecem ser tão bons, mas na verdade são maus, pois enganosamente oferecem-lhe prazeres e até mesmo a paz. A cada dia, a cada hora, milhares se enveredam nestes caminhos, à procura de uma solução, de uma salvação que não encontrarão. Oh, oh, só Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crer nele e o aceitar terá a salvação e a vida eterna. Há caminhos que aos homens parecem ser tão bons, mas na verdade são maus, pois enganosamente oferecem-lhe prazeres e até mesmo a paz. A cada dia, a cada hora, milhares se enveredam nestes caminhos, à procura de uma solução, de uma salvação que não encontrarão. Oh, oh, só Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crer nele e o aceitar terá a salvação e a vida eterna. Só Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crer nele e o aceitar terá a salvação e a vida eterna. Amém. Passa a palavra agora ao pastor Silas. Amados, queridos irmãos, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouse sobre todos nós. Meus irmãos, é uma alegria, um prazer muito grande poder renovar esse contato dominical. Estamos muito alegres de poder retornar. Certamente, aquela expectativa de estarmos reunidos presencialmente é grande no nosso coração. Em alguns até inquietantes, não é verdade? Eu preciso ter muito cuidado para que essa inquietude não tome conta do meu coração. Mas eu almejo muito estar presente com meus irmãos, louvando ao nosso Deus aqui. No entanto, vamos esperar no Senhor e também nas autoridades que possam ser usadas por Ele, para novamente estarmos louvando juntos aqui neste local. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de meditar com você sobre um texto muito importante das Escrituras Sagradas. Aliás, é um texto bastante conhecido e também amado pelos irmãos de forma em geral. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 90. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada,
de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, Senhor, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto temos suportado a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor. Seja sobre nós a graça do nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Queridos, estamos diante de uma das partes das Escrituras Sagradas mais amáveis e belas. Porém, como um texto escrito, esse texto já tem mais ou menos uns 3.500 anos. Porém, ainda continua a nos trazer sentimento de fortaleza, de confiança, de paz nos nossos dias de hoje, em pleno século 21. Essa energia e força positiva que sentimos ao ler um texto como este, não é outra coisa, senão a mensagem em si, que é uma mensagem de Deus, primeiramente para o povo de Israel. E devemos entender que este salmo foi escrito enquanto Moisés caminhava com o povo de Israel rumo a Canaã, prometida por Deus ao patriarca Abraão. Assim, queridos irmãos, podemos ver que esta palavra é viva, é eficaz. E devemos recebê-la como tal, como sendo a palavra de Deus. Moisés escreveu este salmo em momento da história do povo de Israel, de grandes e terríveis obstáculos que Israel teve que superar naquela caminhada de 40 anos no deserto. Para que a promessa mais alvissareira, mais alimentada no coração do seu povo, do povo de Israel, fosse cumprida, que seria exatamente a posse da terra de Canaã. Aquela terra que, conforme Deus disse para o seu povo, era a terra que manava leite e mel. Agora, vivemos tempos tão distantes na contagem do tempo e também na situação física. Porém, nesses 3.500 anos, desde o dia em que este salmo foi escrito, até agora, o povo de Deus e todas as coisas, o Deus desse povo, nada mudou. O mesmo Deus, eterno, imutável, Deus onisciente, onipresente, onipotente, continua sendo o mesmo fundamento da fé, o mesmo fundamento da confiança,
da paz no coração do povo, no tempo de Israel, no tempo de Moisés, e por que não dizer, também no nosso tempo, porque o homem continua o mesmo, o homem continua no seu estado mortal, vulnerável, efêmero, e, por que não dizer, especialmente, pecador. O pecado tem se agravado, e muitas das consequências do nosso pecado, do pecado da sociedade cotidiana, é exatamente o que temos vivido até agora. A disciplina de Deus, trazendo, como trouxe lá para o povo de Israel no deserto, quando o povo quis voltar para o Egito, trazendo aquelas serpentes que mordiam, que matavam. Assim também, nesses dias de hoje, precisamos ter consciência do nosso estado de pecaminosidade, necessário e necessitados de salvação, de misericórdia, de compaixão de Deus. E como Israel, devemos compreender que a única forma de usufruirmos neste grande deserto da nossa vida, no mundo pecaminoso que jaz no maligno, a única forma de usufruirmos segurança, paz e tranquilidade é nos abrigar no nosso Deus, no Deus eterno. Eu gostaria de dividir este salmo em 3 porções. Primeira porção, que vai do versículo 1 ao 3, a grande majestade do nosso refúgio, que vai do versículo 4 a 12, o nosso Deus, e a grande problemática para nós do tempo, da depreciação e do nosso caminhar para o fim. O nosso Deus está além do tempo. E terceiro, querido irmão, amigo ouvinte, do versículo 12 a 17, devemos clamar a compaixão e a misericórdia de Deus, para podermos ser livres e usufruirmos de um verdadeiro refúgio necessário e premente para os nossos dias. O salmista começa no versículo 1 dizendo assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Moisés usa aqui a palavra refúgio com o significado de lugar seguro, protegido, guardado das adversidades daquele deserto, e não somente das intempéries do deserto, mas dos inimigos que Israel teve que enfrentar durante a sua caminhada. Porém, o significado básico da palavra refúgio aqui para Moisés, o que ele está querendo se referir é a morada. É como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, estamos caminhando neste deserto, não temos casa que seja definitiva para nós, não temos um lugar, não temos um abrigo, não temos um refúgio, mas Tu, Senhor, és a nossa morada. Tu, Senhor, és o nosso refúgio. Tu és a nossa casa eterna. Essa verdade não era apenas algo pessoal ou um sentimento de Moisés tão somente. Era um sentimento ou uma experiência individual que Moisés compartilhava com o seu povo que caminhava com ele. Por isso, então, ele usa a expressão no final do versículo 1: Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, o grande e majestoso Deus, o Santo de Israel, não pode nem deve ser limitado por circunstâncias, por lugares, por qualquer tipo de situação. Assim, queridos irmãos, o tempo para o homem é sem dúvida nenhuma algo que precisa ser vivido em relação pessoal, constante. No caso de nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, coletivo, mas
buscando conscientemente abrigar-se em Deus no momento difícil. Aliás, no salmo seguinte, que alguns também dizem que é de Moisés, estudiosos dizem que este Salmo 91 também é um salmo do homem de Deus Moisés. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E diz: Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Assim, querido, o nosso refúgio neste momento deve ser, não pode ser outro, deve ser o nosso Deus, a nossa fé, a nossa convicção, porque este mundo não pode jamais nos dar a estabilidade que temos na fé do nosso Deus, na paz do nosso Deus. O Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Ou seja, a nossa paz, o nosso refúgio, o nosso abrigo em tempos tão difíceis como vivemos agora, não pode ser outro, tem que ser o nosso Deus. Moisés descobriu isso há 3.500 anos atrás, repetindo, como disse, caminhando pelo deserto, sendo acossado por inimigos aqui e acolá, que buscavam destruir o povo de Deus, sem falar nas necessidades de água, nas necessidades de abrigo, de sombra, de pão. Foi um ambiente realmente sustentado por Deus maravilhosamente, através do maná, da coluna de fogo durante as noites, que iluminava e aquecia, da nuvem que cobria o povo de Deus, que dava um pouco mais de conforto para se poder suportar as temperaturas altas do deserto. Mas Moisés não fica apenas na majestade e na operação de Deus através das gerações no meio do seu povo. Ele agora começa a descrever o povo, aliás, para o povo, o seu Deus. Ele diz, versículo 3: tu reduzes o homem ao pó, e tu dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite que já passou. O tempo, sem dúvida nenhuma, para o homem é algo que nos limita e de uma certa forma até nos humilha. O tempo nos consome e lança no nosso rosto realmente o que somos. Somos, como Moisés diz aqui, como um breve pensamento. Tudo passa tão rapidamente. Salomão, no seu livro de Eclesiastes, ele diz assim, no capítulo 12, no versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais tu dirás: não tenho neles contentamento. Assim acontecerá com todos os homens sobre a face da terra, não tão somente para os jovens do tempo de Salomão, mas também para o meu tempo, para o seu. Precisamos realmente nos lembrar de Deus nesta caminhada humana, física, terrestre. Porém, ele mostra que os homens podem ser realmente reduzidos ao pó. Porém, o nosso Deus, para ele, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. É como a vigília da noite que se foi. 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia, ou como um dia que se foi. Assim, queridos irmãos, o nosso Deus está além do tempo. Para Deus, o Deus descrito por Moisés neste Salmo 90, não há presente, passado ou futuro. Não, de maneira nenhuma. O tempo do nosso Deus, o tempo que Moisés apresenta para o Deus de Israel e para o Deus de cada um de nós, é o tempo do sempre.
Nosso Deus não pode jamais ser ultrapassado, não pode jamais ser iludido por qualquer situação que possamos vir a pensar em nossas vidas. Aliás, Davi, o homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, no Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Senhor, ainda a palavra não me chegou à boca ou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. A grandeza de Deus, queridos irmãos, Moisés acrescenta neste salmo algo que talvez você nem tenha percebido, a maneira como ele coloca aqui. Ele não fala apenas da onisciência, da onipresença ou da onipotência de Deus. Ele fala também da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Ele diz: Tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce. De madrugada e de madrugada viceja, floresce e morre, murcha, seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Veja, querido irmão, o que seria aqui essa ira de Deus? Porque Moisés, no meio de um Deus tão grande, tão maravilhoso, ressalta o furor, a justiça de Deus. Porque no mundo em que vivemos, especialmente agora, século 21, as pessoas não olham e não ressaltam a justiça e a retidão de Deus. Porque isso, de uma certa forma, nos atinge, pois somos tão injustos, tão pecadores, por que não dizer pecaminosos, mesmo na nossa natureza, o desejo de pecar, etc. e tal. Então isso faz com que nos leve a ressaltar o amor de Deus. Deus é amor. A sociedade do século 21, na realidade, não busca, não pensa sobre a justiça de Deus. A sociedade parece que vive apenas de um Deus meio manco, que só faz amar, que só faz dar, que só faz enriquecer, que só faz proteger, que só faz curar. Não. O nosso Deus também é justo, reto, íntegro e fiel. Um Deus que não culpa o inocente, nem inocenta o culpado. Um Deus que todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos. E o salmista diz que Ele regerá as nações com vara de ferro. Moisés também se refere a esta justiça de Deus sobre o pecado, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A mensagem do Salmo aponta para um Deus justo, santo e fiel, que, como eu disse ainda há pouco, infelizmente, a sociedade contemporânea não aceita que muitos dos seus pesares, dos sofrimentos, das vicissitudes deste mundo, da brevidade desta vida, tudo isso tem ou é resultado da ira, do juízo de Deus, não sobre nós, mas sobre o pecado, que nós abraçamos através da história da humanidade. Quando lá no Jardim do Éden, os nossos pais primitivos decidiram amar muito mais aquele fruto ali, que era de uma certa forma algo muito simbólico, significativo. O texto até diz que Eva achou que aquele fruto era agradável aos olhos, era bom para dar o contentamento à alma, o prazer. E então, com tudo isso arrazoado, eles abandonaram a Deus, viraram as costas ao Deus de amor,
e foram para o seu próprio caminho, fazendo com que a justiça e o juízo de Deus se manifestasse, e tem se manifestado através dos tempos. O mundo, querido, não aceita essa mensagem de juízo e de justiça sobre o pecado. No versículo 12, diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabe, irmão, é exatamente a falta de sabedoria, a falta de compreensão da grandeza, do poder do nosso Deus, que faz com que muitas pessoas sejam tão nécias, tão sem sabedoria, e não compreendem esse Deus que é completo e absoluto. Moisés fala sobre isso, mas rapidamente, no versículo 12. Então, no versículo 13, veja o que Moisés usa como ferramenta para superar essa falta de conhecimento, de entendimento de como Deus é e como Ele age. Ele diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Ou seja, a interpretação aqui deste versículo 13, não é que Moisés se sentisse distante de Deus, não é que o povo não tivesse Deus ao seu lado. Moisés aqui, querido, ele busca a misericórdia e a clemência de Deus. Ele diz: Senhor, não usa apenas a tua justiça sobre nós, tem misericórdia de nós, sacia-nos de manhã com a tua misericórdia, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui Moisés faz uma espécie de projeção do que seria o ideal da vida de todos os servos de Deus, se voltando para Deus, sentindo-se na presença de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus, e então usufruindo da misericórdia, da compaixão, da bondade de Deus. Porém, sem jamais deixar de compreender que o nosso Deus é justo, é reto, e aqueles que não se submetem a Ele não provarão do seu amor, mas serão alvos do juízo reto, íntegro de um Deus verdadeiro e justo. Essa decisão que Moisés toma aqui em buscar a Deus neste momento é uma decisão muito sábia, que devemos realmente viver na nossa vida a cada dia. Sempre retornar, buscando a misericórdia de Deus, deixando de amar o mundo, deixando de amar as coisas do mundo e buscando a Deus como nosso abrigo, como nosso refúgio, como nossa morada eterna. É isso que precisamos fazer. Vocês lembram do profeta Jeremias, também no momento agudo da história do povo de Israel? Lá por volta do ano 480, 490 antes de Cristo, quando Israel estava na iminência de ser invadido pelo rei Nabucodonosor, o rei dos caldeus, e então o templo, como símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. As muralhas de Jerusalém seriam destruídas, desconstruídas, e o povo seria levado cativo para a Babilônia. O profeta Jeremias, ele vê tudo aquilo, Deus lhe revela todas aquelas coisas, e no sofrimento, na angústia do comportamento daquele povo, o profeta Jeremias tem um livro pequenininho, depois do livro de profecia dele, ele tem um livro pequenininho chamado Lamentações de Jeremias, onde ele vai falar realmente de uma situação muito aguda
que o povo viveria. Mas lá pelo meio do livro, capítulo 3, versículo 22 e 23, o profeta Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua misericórdia, Senhor. Era mais ou menos isso que Moisés estava querendo dizer para o povo, e que depois, de uma forma tão direta, apropriada, Deus fala através do profeta Jeremias, mostrando esse caminho de amor, esse caminho de compaixão, esse caminho de misericórdia. Mas olha, há também o caminho do juízo. É isso que queremos ressaltar nesta última parte do Salmo. Veja, querido irmão, este é um salmo realmente muito importante para o povo de Israel, ou foi para o povo de Israel, e é para o Israel de Deus nesses dias. Porque a nossa fé, a fé que temos todos nós, é uma dádiva de Deus. Toda fé exercida pelos homens na face da terra vem de Deus, vem do Pai Celestial. Porém, cabe a cada um dos servos de Deus, das servas de Deus, desenvolver esta fé. Como? Tomando decisões acertadas, a cada dia, a cada momento. Aliás, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Novamente, como Moisés, que diz: sacia-nos de manhã, está conosco até a noite, para que te louvemos. Aqui também o apóstolo Paulo diz: devemos oferecer a cada dia, não somente hoje, no domingo, no dia do Senhor, mas amanhã, depois, e todos os dias vividos sobre a face da terra. Moisés fez isso, irmãos. E eu quero encerrar o nosso estudo nesta noite, lendo para você como e por que Moisés foi um homem que teve uma visão tão verdadeira, tão real de Deus, e nos mostra neste salmo. Eu quero ler para você Hebreus capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 23 a 27. Hebreus capítulo 11, versículos 26 a 27. Diz assim a palavra de Deus a respeito deste homem de Deus, Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei do Egito. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto a seu povo, ao povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei do Egito. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Oh, meu irmão, você precisa ser capaz de decisões, de atitudes como esta de Moisés. Eu preciso, todos os dias, eu me sinto realmente necessitado de buscar poder em Deus, para que as minhas decisões, em todos os aspectos da minha vida, não somente nos aspectos espirituais, mas nos aspectos morais, sociais, de convívio, nos aspectos também
da iminência de deixar esta vida e partir e estar com Cristo. Na saúde, em todas as circunstâncias, precisamos tomar decisões acertadas. Algumas delas parecem loucas, insanas. Já pensou? Moisés deixar de ser chamado filho da filha de Faraó? Já pensou Moisés renunciar aos prazeres de glória, de luxúria, de tantas e tantas grandezas materiais lá no Egito? Ele diz que ele fez tudo isso porque ele contemplava o galardão do futuro, da eternidade. E precisamos trabalhar por isso, irmãos. E finalmente ele diz, e ele fez isso, tudo como eu e você ainda hoje devemos e certamente podemos fazer. Contemplando pela fé um Deus que não é visível. Pelo contrário, o mundo muitas vezes nos diz, olha que tolice, não aproveitou a oportunidade, olha isso, olha aquilo. Nós dizemos, olha, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Mesmo que a minha vida esteja sendo oferecida por libação, eu sei que o Senhor, reto juiz, me dará a mim, e não só a mim, mas a todos quantos o amam, a coroa da glória. Aqui diz que Moisés contemplava este galardão pela fé. Você pode contemplar o seu galardão pela fé, meu irmão? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê realmente sabedoria, discernimento dos valores espirituais desta vida com Cristo e em Cristo. Encerrando, eu gostaria de dizer o que tenho dito todo final de cada trabalho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Prezado irmão, que a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus repouse sobre todos nós. Amém? Para finalizarmos o trabalho desta noite, nós vamos entoar o hino cântico Incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos.
Deus, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Agradeço a oportunidade. Até a próxima. Estamos assim chegando ao final da gravação desse vídeo. Espero que você possa ter sido tocado pela palavra aqui trazida, pelos cânticos entoados. E se você não faz parte da nossa igreja, pode entrar em contato conosco através desse canal, que nós iremos lhe ajudar da melhor forma possível. Vamos encerrar fazendo uma oração. Santíssimo Deus, amado Pai, nós louvamos, engrandecemos, bendizemos o Teu santo nome, ó Deus. Queremos rogar, Senhor, as Tuas bênçãos em todo o Teu povo, sobre estes que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, que o Senhor esteja visitando a cada um deles e se revelando àqueles a quem o Senhor quer, ó Pai. Nós Te agradecemos, nós nos deleitamos na Tua grandiosidade, como nós ouvimos aqui nessa noite, como nós acabamos de cantar. Tu és grandioso, detentor de todo poder, de toda honra, de toda glória. Por isso nós nos colocamos diante de Ti. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite e que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar o Teu amor àqueles que não Te conhecem. Senhor, nós rogamos ainda pelo nosso país, por todo mundo, ó Pai, que vem enfrentando essa doença tão terrível. Nós Te rogamos, Senhor, principalmente aquelas autoridades que estão à frente, tomando decisões, que possam ser decisões corretas e que principalmente, Senhor, nós possamos não apenas esperar nelas, mas que possamos esperar em Ti, ó Pai, que possamos buscar as verdadeiras respostas na Tua palavra e fazermos, ó Pai, o que Tu queres. Te pedimos, queremos também Te rogar, Senhor, por todos aqueles que estão passando dificuldades agora nesse momento, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela relacionamental na sua casa, na sua família, que o Senhor possa sanar cada uma dessas dificuldades, que o Senhor possa nos usar também, pois o Senhor tem nos abençoado grandemente. Nós assim Te oramos, Te agradecemos, Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.